Olá, pessoal! Estamos de volta com o Tour pela Casa Nova, parte 2. E hoje eu vou mostrar para vocês todas as atualizações que nós tivemos na casa desde o primeiro vídeo. No primeiro vídeo eu mostrei para vocês que aqui ainda estava com uma madeira, o vidro já tinha chegado, mas ele ainda não tinha sido instalado. Então agora a gente já tem o vidro instalado, com a soleira, vocês podem ver que é um vidro bem alto para dar um pouco mais de segurança, né? E aqui logo atrás é onde vai ter um jardim. E como eu sou apaixonada com o Natal, eu já previ que aqui eu vou querer plantar um pinheirinho e já deixei um ponto de tomada já específico para isso, para que quando a gente tiver a época de Natal, querer colocar as luzes, né, o pisca-pisca, a gente não tem que colocar extensão. Então, a importância, né, de se ter um projeto bem planejado que a gente já pensa em tudo. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem o padrão de energia elétrica. Esse padrão comum, ele tem esse poste que vem com a fiação por cima. Só que nesse caso, está até passando em cima, em frente à casa. Então, o que a gente vai fazer? O pedreiro vai fazer uma caixa aqui no nosso passeio e toda essa fiação, ela vai vir do poste aqui pela calçada. Então, a gente não vai ter mais esse poste aqui metálico, então ele vai sair. Isso é uma atualização que eu já pretendo mostrar para vocês no próximo vídeo. Para vocês entenderem melhor como funciona, aqui é o poste, o mesmo poste que vai levar a fiação para minha casa. Nessa casa aqui já foi feita essa mudança, então aqui vocês podem ver que no padrão não tem aquele poste metálico em cima dele. Toda a fiação, ela passa direto do poste aqui por baixo, por essa caixa que fica na calçada. E dessa caixa ela passa direto aqui para o padrão de energia e daqui para dentro de casa. Então não tem aquela estética feia mesmo do poste metálico aparecendo na sua fachada. Agora, entrando na nossa casa, duas modificações que a gente fez. Aqui, ó, a gente colocou a caixinha de correios e aqui, provisoriamente, a gente colocou esse tubo para facilitar a leitura do padrão da Copasa, que é o registro, né, o hidrômetro da Copasa, que precisa fazer a leitura para emissão da conta. A gente colocou esse tubo aqui para facilitar a leitura. Agora vamos ver lá dentro. Aqui, logo de cara, vocês vão ver que o piso está cortado. E o que é isso? O que aconteceu? Agora, já com a obra em fase final, a gente viu não tinha uma torneira própria ali para a área de garagem, para lavar a área, lavar carro. Então, como a gente ainda não pôs o calçamento aqui, a gente achou mais fácil tirar esse ponto de torneira aqui. Então, a gente já tinha um tubo de água passando aqui. Então, a gente apenas pediu para o pedreiro já cortar nesse local e levar essa tubulação até a nossa garagem. Então, gente, o projeto é importante. Logo aqui na fachada, a gente já teve outra modificação. Aqui nesses nichos de pedra travertino, a gente colocou também essas soleiras com pingadeiras aqui. Também na pedra São Benedito preta. Aqui uma soleira. E a mesma soleira aqui. E nessa divisa com a garagem. Aqui ainda vai um guarda-corpo. Assim como esse aqui de vidro, para evitar acidentes, porque aqui é alto até a altura ali da nossa garagem, do piso da garagem. Agora vamos para as mudanças internas. Aqui na sala a gente ainda não teve tantas modificações, ainda falta o forro de madeira aqui no teto, falta colocar também os interruptores e tomadas, mas essa sala está servindo de depósito. A gente tem aqui já os pés da nossa ilha, que vocês podem ver que ela vai ser branca, a nossa ilha da cozinha de dentro. Então, vou mostrar para vocês que aqui também, sentido a nossa cozinha, já tem a rodobanca da pia, a pedra da pia já foi instalada, vou mostrar para vocês. E já tem a nossa pedra da ilha, gente, olha o tamanho dessa pedra. A nossa ilha vai ser bem grandona. E bem aqui assim é onde a gente vai instalar o nosso cooktop de indução. Então já vamos ver aqui na cozinha o que a gente teve de modificações. A nossa pedra da bancada da pia já foi instalada, toda branquinha, gente. A gente tem uma cuba aqui. Essa cuba, ela é um pouco menor do que a cuba
lá da cozinha de fora, da área gourmet. Falta instalar aqui a torneira e a rodobanca, que é aquela pedra que estava ali no chão que eu mostrei para vocês. Nessa cuba aqui, ela é da marca Frank, a mesma marca da cozinha externa, vou mostrar para vocês. E aqui tem um mecanismo legal, que é um mecanismo de dreno, que quando a gente fechar o ralinho aqui e encher essa cuba, por alguma razão, para lavar, para descongelar algum alimento, esse dreno aqui permite com que essa água ela saia e não transborde. Então, é um mecanismo de segurança, eu achei bem legal nesse tipo de cubo aqui. Agora, gente, isso aqui é o acabamento de uma válvula de descarga. Isso aqui foi um BOzinho que a gente teve essa semana, porque o que acontece? Todos os nossos acabamentos e metais aqui na casa são pretos. Vocês podem ver que ó, a esquadria, o alumínio é preto. No banheiro, o contorno do nosso box, todos os registros, as torneiras são pretas. Então, eu queria o acabamento da válvula de descarga preta também. E a gente escolheu esse modelo aqui da Hydra, que ele é slim. Só que o que acontece? A gente comprou pela internet só esse acabamento na cor preta. E aí, quando foi fazer a instalação, o que acontece? A válvula de descarga, aquele registro que é onde a gente aperta, o convencional, ele sai para fora da parede um pouquinho. E aí, como esse aqui é bem fininho, ó, vocês conseguem ver aqui, ó, a gente não conseguiu fazer a instalação, porque ele ficava afastado da parede. Então, o que a gente teve que fazer? Comprar um conversor. Só que não vende só o conversor. Na internet a gente até achou, mas o preço só do conversor estava quase que o mesmo preço de comprar um kit completo de acabamento com conversor. Então agora a gente usou o conversor que veio nesse acabamento inox no nosso banheiro, com o acabamento preto que a gente tinha escolhido, e aí acabou sobrando esse acabamento aqui de cromado, né? Então a gente vai acabar não utilizando esse acabamento. Aqui ao lado é onde vai ficar a nossa geladeira e o armário com a torre de eletros, onde vai forno, micro-ondas. E aqui eu vou colocar uma lava-louça, porque eu optei em colocar ela aqui e não debaixo da minha bancada. A lava-louça, dependendo do tamanho dela, né, da quantidade de serviços que ela tem as dimensões um pouco maiores e ela fica mais alta do que o padrão de bancada da pia. Então eu optei por colocar ela de cá, porque aí eu consigo ter ela mais elevada que a pia, não tem problema. E até a parte de profundidade, porque a lava-louças precisa de um recuo da parede para a gente mexer com toda a parte de cabos dela, mangueira. Então, aqui debaixo da pia a gente teria um problema que ela ficaria um pouco para fora. Ou a gente teria que fazer um recorte, um nicho na parede. Mas então, colocando ela aqui, a gente já tem ponto de água, ponto de esgoto. Então, esse espaço aqui já vai ser o ideal para instalar essa lava-louça. E aqui em cima nós temos a nossa coifa da Oster. Gente, eu e meu marido, assim, a gente tem um pouco de fissura em eletros da Oster. Então, tudo que a gente vai comprar, primeiro a gente procura para ver se tem da Oster. Fãs da Oster. Oster nos patrocina. Então, a gente tem aqui a nossa coifa. Esse visor que tem do lado de cá, com os comandos, tem o mesmo do lado de cá. Porque quando a gente colocar aqui a nossa ilha e o fogão ficar aqui, a gente consegue comandar de cá, mas se necessário, a gente pode comandar do lado de cá também. E a coifa, ela vai sugar toda a fumaça, né, a gordura daquilo que a gente estiver preparando aqui no nosso fogão. Como a nossa cozinha ela é integrada, né, um espaço aberto, ali tem onde vai ficar a mesa, logo ali já a sala. Então isso aqui é ideal para evitar que a casa fique com aquele cheiro, né, do alimento que está sendo preparado. Então a gente já amou. Primeiro a gente fez a instalação da coifa, porque depois que colocar aqui a bancada vai ficar mais difícil de manusear, né? Então ela já foi instalada, a gente chumbou ela direto lá na laje, fez todo um outro, uma estrutura para poder suportar, porque a gente achou que a que vem nela não seria suficiente, também por causa da distância, então a gente teve que dar uma adaptada, mas algo muito tranquilo de se fazer. Agora, pessoal, aqui embaixo a gente tem esse conduíte aqui, que é onde a gente vai passar a fiação para o fogão de indução. O fogão de indução, ele diferente dos outros fogões elétricos, ele não é só ligar na tomada. Ele precisa de uma fiação própria para ele, de 6 milímetros, ele precisa ser 220 amperes. Então, o que a gente vai fazer? Ali debaixo da nossa pia já tem até uma caixinha, onde logo a gente vai colocar um disjuntor próprio para esse fogão.
E aqui a fiação vai passar por esse conduíte e por baixo da nossa bancada da ilha, onde vai ter o nosso armário, a gente vai passar essa fiação e aqui ela vai ligar no nosso fogão de indução. Aqui nessa ilha, eu já estava esquecendo, a gente vai colocar uma torre de tomadas. Por quê? Essa ilha ela não tem comunicação com a bancada de cá. Não teria como trazer um fio de uma tomada para ele. Né? Então, o que a gente fez? Aqui nesse conduíte, como a gente já vai passar a eletricidade, na bancada a gente vai colocar uma torre de tomadas, que é isso aqui, ó. A gente tem a parte da fonte dela. E aqui, isso fica todo embutido na bancada. E a gente aperta e ela sai com 3 pontos de tomada. E aqui em cima, vocês podem ver que tem um raiozinho aqui, é um carregador por indução. Então, quando ela estiver fechadinha em cima da nossa bancada da ilha, se a gente colocar o celular aqui em cima, ele vai estar carregando enquanto ele está aqui em cima. E eu quero usar um liquidificador, uma batedeira em cima da bancada. A gente pressiona e a torre sai com esses 3 pontos. E ela é bem branquinha assim porque a nossa ilha é branca. Então ela vai ficar ali camufladinha. A gente não precisa ter vários pontos de tomada em cima da pia, porque não é assim esteticamente agradável. Aqui na nossa bancada mesmo, a gente tem aqui onde vai ter os interruptores ali de fora e uma tomada. Agora aqui onde vem a rodobanca, a gente não vai ter corte nenhum, nenhuma tomada exposta, porque fica esteticamente mais agradável. E agora, pessoal, vou mostrar para vocês a atualização da área gourmet. No último vídeo, a gente ainda não tinha as bancadas instaladas e só tinha a parede de apoio da bancada alta para banquetas. Agora a gente já tem as pedras. Então aqui a gente tem uma bancada alta com esse recuo na face de cá para a gente colocar as banquetas altas para sentar e conversar com quem estiver ali na cozinha. Aqui a gente já colocou um revestimento que é o mesmo do piso, a gente não quis variar muito, porque naquela parede a gente já tem um porcelanato marmorizado, então ficaria muita informação. Aqui a gente tem essa bancada em L, porque nesse espaço vai uma churrasqueira até o teto, bem grandona. Então a churrasqueira vai ficar assim na lateral, para quem estiver operando a churrasqueira não ficar de costa, mas que ela possa ficar aqui e interagir com quem estiver no restante do ambiente. Futuramente, a gente pretende fazer o corte nessa bancada aqui e colocar um cooktop. Mas a princípio a gente vai manter ela assim. A gente pretende utilizar um fogão comum que a gente já tem nesse espaço e futuramente colocar o cooktop. E aqui nós temos uma outra cuba. Essa cuba, assim, nós ficamos apaixonados nela. Ela tem 3 cubas, né? A nossa pia ela tem 3 divisores. Por quê? Nessa divisória aqui do meio é onde a gente vai colocar o triturador de alimentos. Então, a princípio, a gente deixou já a instalação com o sifão aqui embaixo, mas com a altura adequada para depois a gente colocar esse triturador de alimentos. Aqui vai a torneira. A torneira, eu vou mostrar para vocês que ela é bem grande, a gente consegue movimentar ela tem vários esguichos, então a gente consegue usar nas 3 cubas. E uma coisa legal que essa também tem o dreno, que eu mostrei para vocês, é da mesma marca, marca Frank. Tem o dreno. E aqui, a gente, se quiser travar, para não vazar água, basta a gente apertar e na hora que a água for embora, a gente puxa para cima. É bem fácil de usar. Aqui é o espaço onde futuramente vai uma geladeira, mas a princípio é onde vai ficar o fogão, porque o fogão que eu tenho, ele é novo e ele tem aparência de cooktop, ele é de vidro, ele não tem tampa, tem um forno excelente, ele é bem grandão, então a gente vai continuar usando ele por enquanto, mas futuramente é onde vai a geladeira, quando a gente for colocar o cooktop ali na bancada. E aqui, esse espaço, a gente deu esse recuo, porque aqui é a porta do nosso lavabo. Então, se a gente colocasse a geladeira aqui, ela ia ficar muito perto da porta. Então, a gente deu esse recuo com essa pedra, onde a gente vai colocar o filtro, o bebedouro, né? Porque aqui embaixo, a gente já tem o ponto de água e de eletricidade. Então, a gente vai fazer um furo aqui nessa bancada, por onde a gente vai passar o cabo de eletricidade e a tubulação de água do bebedouro e o filtro vai ficar aqui. E aqui embaixo vai armário, embaixo de todas as bancadas. Aqui embaixo vocês podem ver que já tem esse degrauzinho aqui. Isso aqui é o sócolo. Ele é muito importante. Por quê?
Quando a gente for colocar um armário, ele vai vir apoiado nesse sócolo. E o sócolo, ele é recuado. Então aqui, ó, a nossa bancada, ela tá quase alinhada nessa linha do rejunte do piso. Mas o sócolo está recuado 10 centímetros. Por quê? Porque quando a gente estiver utilizando a nossa bancada, a gente precisa ter esse afastamento para o nosso pé poder encaixar. Porque senão a gente utilizaria a pia um pouco inclinada, e isso pode ter gerador nas costas, então não é ergonômico. Então tem que ter o sócolo recuado. Isso é muito importante e muita gente esquece de fazer isso na hora de executar os projetos em casa. E aqui, como eu disse para vocês, é o nosso lavabo. É um lavabo que vai ser utilizado quando a gente estiver recebendo visita, pessoas aqui na nossa área gourmet. Aqui a gente tem já a privada instalada. A gente já instalou a bancada onde vai ser colocada a cuba da pia. E aqui embaixo uma bancada de apoio para a gente deixar alguns itens disponíveis aqui de fácil acesso. Essa bancada ela é mais baixa, vocês podem perceber que ela é bem mais baixa. Mas é porque a cuba que vem aqui, ela vai ser instalada aqui, é uma cuba de sobrepor. Então ela já eleva um pouco a altura da pia. E aqui, como a cuba ela é de sobrepor, a gente escolheu uma torneira mais alta. Como eu disse para vocês, todos os itens de acabamento, os metais nossos são pretos. Então a gente tem essa torneira bem grandona e aqui ela é monocomando. A gente consegue ter água fria e quente e ela é mais alta, porque quando a gente instala ela aqui e colocar a cuba, a gente vai conseguir utilizar essa torneira, porque ela tem uma altura maior. No primeiro vídeo eu mostrei para vocês que essa escada já estava pronta, ela que dá acesso aos quartos. Então dessa mesma pedra que a gente utilizou nessa escada de cima, a gente fez o acabamento da escada de baixo. E essa não estava pronta no primeiro vídeo, então eu vou mostrar para vocês. Essa escada ela é em quartzo branco, ela foi toda revestida de forma envelopada, ou seja, as pedras elas se encaixam assim, ó, formando um L, mas em meia esquadria, corta ângulos de 45 e 45 graus. Essa escada é uma escada envelopada. Vocês conseguem ver aqui que ela não tem uma pingadeira da parte de cima do pisante e o espelho ele não é recuado. Ou seja, aqui o acabamento é em meia esquadria. A pedra faz um ângulo de 45 graus e encaixa exatamente uma com a outra. Isso é uma escada envelopada. Então a de cima é assim e a gente manteve o padrão nessa aqui de baixo. E o que eu achei mais lindo dessa escada foi essa pedra aqui do patamar, porque é um patamar bem grande e a pedra veio inteiriça, então eu achei maravilhoso. E aqui, como estava faltando algumas peças, né? Depois que a gente finalizou a escada, a gente acabou de colocar esse revestimento 3D. E colocamos também as soleiras também em pedra, de fora a fora na escada. E aqui já deixou a caixinha com a fiação passada para os balizadores, que são umas luzinhas que a gente vai colocar aqui, também automatizadas, para que quando a gente for subir essa escada, ela ilumine os degraus. Aqui no escritório, a gente teve apenas uma modificação desde o último vídeo. Aqui não estava prevista a instalação de ar-condicionado, assim como nos quartos lá de cima. Nos quartos já estava previsto, já tem a instalação feita, só que é uma caixinha que fica escondidinha na parede. E a tubulação, os drenos já foram passados, então a gente não tem que se preocupar com isso. Agora aqui no escritório não estava previsto. Então eu pedi para o pessoal que instala o ar-condicionado já vir aqui, deixar essa caixinha preparada. A gente já colocou um dreno, depois eu vou mostrar na parte de fora para vocês como que ficou, porque o ar-condicionado ele pinga água. Então tem que colocar esse dreno, porque senão você fica com aquela água pingando na sua casa, não fica legal, fica desconfortável, né? Então a gente já tem que prever isso antes. O melhor, gente, é sempre ter um bom projeto, para que quando você mudar para casa, você não tenha esse tipo de dor de cabeça. Então aqui, como a gente ainda está em fase de obras, né, a gente ainda vai pintar as paredes, a gente optou por já realizar esse processo, de deixar aqui já previsto o ponto de eletricidade, o dreno para essa água e a caixinha já com o ponto para o ar-condicionado preparado. Agora, aqui na área externa, nós também tivemos algumas alterações. Aqui na nossa escada, agora a gente tem já um guarda-corpo. E aqui embaixo, a gente fez esse degrau,
porque a gente tem esse desnível e essa área externa, que ela não vai ser uma área com revestimento. A gente pretende fazer jardim, plantar algumas árvores, inclusive a gente já plantou ali atrás um pé de jabuticaba e também 2 pezinhos de pitaia. Então a gente pretende ter alguns pés de fruta, um pé de limão e colocar aqui alguns pingos de ouro aqui, algumas plantinhas. Então a gente quer ter uma área externa permeável, com área verde na nossa casa. A gente não quer pôr nenhum tipo de revestimento. Então aqui quando chover vai escorrer água. Então a gente previu já essa parte elevada com uma grelha e a tubulação já leva essa água de chuva lá para a rua. Então a gente não vai ter que preocupar com essa água de terra vermelha aqui nesse calçamento, que é mais uma atualização que a gente teve dessa semana. Aqui o pedreiro já colocou esse revestimento de fora a fora nesse corredor lateral. E aqui também já colocou algumas grelhas para captar água de chuva. Gente, isso é muito importante. São detalhes que às vezes o pessoal não se preocupa, mas que faz diferença. A gente não quer que a água aqui fique empoçada no nosso corredor. A gente quer que essa água tenha escoamento. Isso facilita também a limpeza, a lavagem, então tem que se preocupar com isso. E pensando na lavagem, a gente se lembrou que aqui nesse corredor lateral também não tinha um ponto de torneira. Então aqui a gente já fez essa modificação. E isso aqui, o que é isso? Isso aqui é um armário de despensa para restos de obra, ferramentas, escadinha, tudo aquilo que não tem lugar na nossa casa, vem para esse armário aqui. A gente fez um armário todo em alvenaria. Aqui ele tem uma laje, então ele é bem resistente, a gente pode guardar coisas pesadas aqui. E depois aqui vem uma porta de correr em alumínio. Aqui em cima a gente já colocou essa cobertura metálica, né? Porque a gente não quer que tenha infiltração no nosso armário. Aqui de frente a gente vai colocar um refletor, a gente já deixou cortado aqui também para passar a fiação, que esse refletor vai iluminar dentro do nosso armário. Então se à noite a gente precisar vir aqui procurar alguma coisa, a gente vai ter iluminação disponível. E todas essas caixinhas baixas que a gente tem aqui de fora a fora no nosso muro, vem arandelas para iluminar o nosso corredor. Porque por mais que seja uma área externa, a gente quer que esteja esteticamente agradável, né? Então a gente já tem que pensar em todos esses detalhes. E logo aqui na frente, a gente tem essa grelha, onde toda a água captada do fundo passa por aqui. Ali a gente tem 3 tubos de 100 que jogam essa água lá para fora. E aqui é o que eu falei para vocês do ar-condicionado. Lá dentro, nos quartos, como o ar-condicionado foi previsto em fase inicial de obra, toda a tubulação, as mangueiras já foram passadas para cima da casa. Então, a gente não vai ter aquela caixa de ar-condicionado para os corredores da casa. Mas, nesse ponto aqui do escritório, como não estava previsto, aqui vai ser o único ponto onde a caixa do ar-condicionado vai ficar exposta. Mas vai ficar aqui atrás dessa parede, então é um corredor lateral, não tem problema. E aqui, esse recorte, é a parte do dreno. O que a gente fez? Como a gente já tinha essa grelha aqui, toda essa água que vai sair do ar-condicionado vai passar por um tubo que já vai jogar aqui nessa grelha. Então não vai ter perigo da gente passar aqui e levar um pingo de ar-condicionado na cabeça. Não vai acontecer isso. Por quê? Toda essa água já está encanada. Aqui na garagem nós não tivemos grandes modificações. A única modificação que a gente pediu para fazer é deixar ali na frente um ponto de eletricidade para o motor do portão elétrico, que ainda não tinha sido previsto, então a gente já deixou ali a caixinha para colocar esse motor do portão. E lá em cima, quando eu mostrei para vocês aquele recorte no piso para a torneira, é essa torneira aqui, torneira de jardim, para a gente poder conseguir lavar aqui a garagem com facilidade. Daria para trazer uma mangueira lá de cima? Daria, mas seria difícil. Eu teria que sair daqui para ir lá fechar, para ir lá abrir. Então aqui facilita a nossa vida, então a gente tem que pensar em facilidade. Aqui, como eu mencionei no vídeo anterior, vai um bloco intertravado e aqui também vai uma grelha, assim como as outras, para captação de água de chuva. Agora, aqui na parte dos quartos, nós tivemos poucas modificações, mas foram nos banheiros. No banheiro da suíte, a gente teve uma modificação no nicho, porque antes ele ainda não estava recortado, então agora já foi feito o recorte na parede e ele também foi requadrado, para que o pessoal da marmoraria pudesse vir e medir ele de forma exata para poder fabricar as pedras. Então aqui vem uma pedra, essa pedra vem no mesmo nível
aqui, então essa rodobanca vai sair, porque aqui vem uma pedra de fora a fora. Aqui dentro vem uma pedra no fundo, uma lateral, um acabamento. E aqui, 4 prateleiras. Essas prateleiras que a gente vai poder usar para decoração, colocar papel higiênico, plantinha. É uma decoração mesmo para o banheiro. Porque, de qualquer forma, aqui embaixo, futuramente, vem um armário, onde a gente vai colocar as coisas que não precisam ficar expostas, né? Aqui vai um espelho. O box a gente já havia colocado no último vídeo, a gente tinha instalado bem na semana da gravação. E aqui é o acabamento da válvula de descarga que eu comentei com vocês. Esse acabamento aqui, ele é slim, ou seja, ele é bem fininho. Então, com a válvula de descarga comum, ele não aceita, teve que trocar. Então, já é bom pensar isso quando você estiver começando a sua obra. Qual é o tipo de acabamento da válvula de descarga que eu pretendo colocar? Porque aí você já coloca um registro específico, uma válvula de descarga específica, porque aí depois você evita retrabalho. Nesse caso, deu tudo certo, mas a gente teve que comprar um outro acabamento com outra válvula, né, que é o conversor. Então é retrabalho, é gasto de dinheiro, né? Então isso já tem que ser pensado antes. Por isso eu aconselho tanto a fazerem um projeto bem feito que especifique todos esses detalhes. Então, pessoal, esse aqui é o chuveiro que vai aqui no nosso banheiro. Na nossa casa, a gente tem placas solares. Então, a gente já tem aquecimento de água. Nesse caso aqui, esse chuveiro, ele tem tanto a parte elétrica, quanto a gente pode usar ele desligado. Se a gente usar ele desligado, a gente vai usar a água quente do nosso boiler. Mas se em algum momento faltar água quente, ele também é ligado na eletricidade. Então a gente consegue simplesmente ligar ele para poder utilizar. Já no outro banheiro, no banheiro social, a gente optou por um chuveiro ducha. O chuveiro do tipo ducha, ele não liga na eletricidade. Então ele vai sempre usar da água do boiler, da água aquecida da nossa casa. Então, se em algum momento faltar água quente, esse a gente já não consegue ligar na eletricidade. Mas por isso que a gente optou por colocar um de cada nos banheiros. Porque se em algum momento faltar água, né? Nossos futuros filhos ou visitas, a gente tem um chuveiro com eletricidade para ninguém ter que tomar banho gelado. No banheiro social, a gente também tem um nicho, ele já estava recortado, mas não estava requadrado. Essa semana o pedreiro já requadrou. Então aqui agora só falta a pedra mesmo. O fundo, as laterais, as prateleiras, para a gente finalizar essa parte do banheiro. Assim o banheiro vai estar finalizado, gente. Porque o que falta agora são os acabamentos dos registros. As torneiras a gente já comprou, chuveiro, tampa do vaso, aqui o acabamento do mesmo que a gente colocou lá no outro banheiro. Então esse banheiro está quase lá. E aqui a gente tem o chuveiro que eu falei pra vocês. Esse chuveiro aqui é do tipo ducha. Então, assim, ele é bem lindo. Por isso eu optei por colocar um desse e um do outro, porque eu achei ele, na verdade, muito bonito. Ele é muito slim, gente. Olha isso aqui. A água sai por aqui. Ele é bem fininho, né? Bem lindo. Mas para ele ser assim, ele não tem nenhum tipo de fiação. Ele é simplesmente para passar água. Um que tem fiação, a gente não consegue ter um modelo desse jeito. Então, aqui a gente encaixa o cabo, né? A parte de alumínio que vai na parede, por onde corre a água, e aqui é onde ela sai. Pessoal, voltei aqui na cozinha para mostrar para vocês alguns itens que já vieram junto com a cuba. Aqui dentro dessa cuba menor da cozinha, a gente tem uma tábua já de madeira, que ela vem no tamanho certinho para o encaixe aqui, ó. Eu consigo picar os alimentos aqui, apoiado já na minha pia. E ela vem também com esse escorredor. Então, se eu quiser lavar uma verdura, deixar aqui escorrendo, eu já tenho esse suporte próprio dentro da minha cuba da pia, para evitar ficar molhando aqui a minha bancada. E aqui eu tenho também um dosador de sabão. Então, esse dispenser aqui, ele fica escondido debaixo da minha bancada, eu encho ele com detergente e essa parte aqui fica exposta. Então eu consigo pegar o detergente aqui e lavar tudo que tiver na minha pia, sem ficar aqui com aquele vidro de detergente à mostra, né? Aquela baguncinha que tem na casa de todo mundo. A gente consegue usar direto daqui. E aqui nessa cozinha de dentro, onde as pedras são brancas, quando a gente for fazer o nosso armário, os puxadores, eles vão ser dourados. Então aqui, a gente já comprou a torneira que vai nessa cozinha de dentro. E é uma torneira dourada também. E aqui, ó, ela tem já as mangueiras para água quente e fria, porque a gente tem
o aquecedor solar. E aqui ela tem um sistema de peso. A gente tem um pezinho que puxa essa parte aqui para dentro. Então ela fica presa assim. E aí quando a gente quiser movimentar, a gente aperta, tira e a gente consegue usar essa torneira lavando toda a cuba, posso lavar minha pedra da bancada, e aí o pezinho que vai nela depois de instalada, ele puxa ela de volta. E aí ela fica presa assim. E aqui a cuba da cozinha de fora também vem com seus componentes. A gente tem também uma outra tábua maior, né? Porque a cuba dessa aqui é bem maior. E ela também dá o perfeito encaixe aqui dentro para a gente poder utilizar. Ela vem também com esse escorredor menorzinho que vai nessa cuba central aqui. Então a gente consegue deixar um alimento aqui escorrendo, uma verdura. E vem com esse escorredor maior, que ele também tem encaixe aqui, ó, pra gente poder utilizar dentro da nossa cuba. E para essa cozinha de fora, como a gente tem uma pia bem grande, a nossa torneira é uma torneira bem grande também. Essa torneira também tem os dois tipos de mangueira para água fria e quente. É uma torneira bem grande e ela tem várias saídas de água. Ela sai a água aqui, nesse ponto, que a gente consegue tirar e deslocar, movimentar. E tem essa outra aqui de baixo. Também tem a saída de água e essa parte de baixo também é móvel. A gente consegue girar ela para todos os lados. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Já deu para mudar muita coisa? Vocês viram muita diferença? Eu, a cada vez que eu venho aqui, eu fico encantada, né? Porque eu, como engenheira, estudante de arquitetura, né? Faço projetos de interiores. E como dona da casa, para mim, assim, é tudo maravilhoso. Mas eu acredito que essa expectativa, eu como projetista, eu fico sempre com muita expectativa em todos os projetos. O que dirá na minha própria casa, né? Então, muito obrigada por me acompanharem nesse vídeo e aguardem o próximo. Assim que a gente tiver mais modificações, eu gravo tudo e mostro para vocês. Até mais! E hoje nós estamos aqui como convidada especial, a Manuela, minha irmã, que vai falar um pouquinho do que ela está achando da reforma da casa. Eu gostei de tudo, a cozinha, a sala, os quartos, né? Os quartos vai ser para quem? Para Marcela, para os bebês, né? E para os convidados. Para as visitas, né? Aí, então eu gostei de tudo, tipo a varanda. A gente vai fazer festa lá na área gourmet? Algumas vezes. Festa de quê que a gente vai fazer lá? Tipo, festa de aniversário, essas coisas. Ah, então tá bom. Então dá tchau pro pessoal.